Boa noite, boa tarde. Eu também virado. E aí, eu sou o Eugênio, trabalho aqui com a equipe que produz esse festival. Agradecer demais a presença de vocês aqui hoje, agradecer e ressaltar que esse é um evento realizado com recurso da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio da CBBM, Itaú e da CEMIG. Agradecer a Valéria, que está fazendo a interpretação em Libras, revezando com o Fernando. Agradecer aí a turma do Foto em Cena, que veio comemorar essa festa, fazer essa festa aqui em Tiradentes. Vai ser um prazer. Está só começando, né? Quer dizer, já começou, mas está em processo. Ainda tem muita coisa para acontecer fora do palco aqui também. Eu não vou apresentá-los, a Bianca vai fazer a condução aí. Queria só contar para vocês que ainda não estiveram em outras palestras, alguém que tenha chegado hoje, que o festival começou alguns dias atrás, uma atividade nas escolas aqui. Fizemos um pequeno vídeo para mostrar para vocês. Então, meu nome é Felipe Covara, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e estou aqui dentro dessa Kombi, que é uma sala de aula itinerante de fotografia. Eu vim rodando lá de Santa Catarina, levei 3 dias de viagem para chegar aqui em Tiradentes e fazer parte do Foto em Pauta, que é um festival de fotografia muito importante nacionalmente falando. E aqui a minha missão foi de realizar oficinas de fotografia nas escolas, como forma de acesso à fotografia para as crianças mesmo, assim, né? Para que elas possam ter esse contato com a fotografia desde pequeno. E também trabalhar a imagem como uma forma de educação, como uma forma de ensino, trazendo vivências da natureza, vivências das viagens da Kombi para elas. E dizer que também a importância do festival para todos os entusiastas da fotografia, para toda a comunidade, é que a arte fotográfica é uma forma de integração, de informação e de transformação social. Fotografia! Aê! Bacana demais, a gente foi em todas as escolas da cidade. É verdade que são só 6, né? Mas nunca ninguém tinha ido em todas essas escolas, a gente foi. Tinha escolas que tem 30 alunos de várias idades que ficam na mesma sala, porque tem aquelas da zona rural, eu mesmo não sabia. Foi realmente algo que vai nos transformar, nosso compromisso de voltar lá, né? Agora nós arrumamos essa missão, que foi muito bacana. Então é isso, eu vou passar para a Bianca, agradecer vocês, falar que só tem um limite, que é o tempo. Para a gente guardar energia para a noite, né, Walter? A noite tem que estar inteira. Eu quero dançar. Eugênio, Obrigado. quanto tempo eu tenho aqui com todos? 1 hora. 1 hora? Tá. Primeiro eu quero agradecer a você. Obrigadíssimo. Eu sempre tive o sonho de estar aqui nesse festival, só que eu não sou fotógrafa, né? Então, tive que esperar 30 anos para poder estar aqui na comemoração. Mas esse festival não é para os Cena. fotógrafos, não. É para todo mundo traz a família, gente. Todo mundo, você é da família dos fotógrafos. Acho que o legal daqui esse é o problema que eu enfrento. Você convida uma pessoa, ela vem 4 às vezes. Então já viu que está ferrado, que agora que eu vim, né? Pode vir sempre e você vai se divertir, porque aqui é para todo mundo mesmo.
Então, super obrigada. Nós estamos nervosos aqui, e faz sentido que a gente esteja nervoso. E foi maravilhoso porque Walter Firmo, né, nosso mestre, nosso sábio, falou assim: eu estou me sentindo muito em casa aqui. Nós estamos numa confraria, lembrem-se, nada de ficar um atropelando o outro nervoso, todo mundo falando rápido porque está nervoso. Impressionante, já deu tom. Sentiu que os passarinhados aqui em volta dele, estava todo mundo tava nervoso, né? Todo mundo na voltagem assim, falou: ó, gente, calma lá. Então, estamos nervosos. Mas, Valtinho, a gente tem motivo para estar nervoso. Porque é quando a gente, de repente, se toca assim, que a gente está vivo, nesses 30 anos, estamos vivos, né? E fizemos alguma coisa que fez e faz muito sentido e que nos tocou e nos toca profundamente. Isso é muito emocionante. E você ter alguma história para contar de algo que você tenha feito há 30 anos é uma coisa também que tem um certo, né? Você fala: nossa, eu já tenho uma história de alguma coisa que tenha acontecido há tanto tempo assim para contar. Então, a balança do tempo deu uma, né? Passou um furacão na gente por essas semanas. Para vocês terem uma ideia, Dalton me encontrou na Sapucaí, e com a cabeça cheia de penas e purpurinas, ele falou: 30 anos do Foto em Cena! Eu falei: o quê? Ele falou: você vai para Tiradentes, a gente já está fazendo tudo. Então, eu falei: gente, isso é muito o espírito do Foto em Cena. Isso a gente não perdeu, né? Que estava todo mundo desarticulado, vivendo suas vidas, mas conectados uns nos outros, mas, de repente, no que fez, vamos lá, tudo faz tá, e aí a gente viu que a gente, na verdade, nunca se afastou uns dos outros. Então, dito isto, vamos rodar um vídeo, que aí eu apresento nossos integrantes. Dalton, editor, inclusive fresquinho, né? Acabou de ser editado, acho que há 1 hora, mais ou menos, no máximo. Então, por isso que a gente fica nervoso, porque eu cheguei tem 15 minutos, o vídeo terminou de ser editado há 40, e a gente está aqui. Então, e o nome disso é Foto em Cena. Eu vou falar um pouquinho antes do vídeo. Primeiro que a oportunidade de estar com a Bianca, Renan e tantos amigos aqui que orbitam o Foto em Cena representa, né, o que a gente tem de movimento. E ter encontrado a Bianca e André Vilaron, Sinara, tantos amigos que compõem o nosso discurso, me fez ter certeza que ela tinha que estar aqui, porque ela representa muito bem um dos alcances do Foto em Cena, que é a simbiose entre arte. A gente trouxe, botou nesse pequeno vídeo cartazes e fotografias de parceiros que apresentaram trabalho na Casa do Arquiteto, uma ou outra imagem da escola. Depois da escola fizemos programas e a Bianca fez uma peça com a gente. Bianca também expandiu a expressão dela para linguagens que passam pela linguagem visual também. Então, vamos falar um pouco sobre essa simbiose também, além da nossa memória. E esse vídeo é bem curtinho, tem os cartazes e alguns dos fotógrafos que estiveram com a gente. Por favor, Guilherme.
Não existe espaço para a gente dialogar sobre cultura, sobre arte, sobre artes plásticas, etc. E eu acho que o Walter criou nesse espaço um espaço de resistência cultural. Isso é que é importante. As fotos têm menor importância porque as Nikons estão aí, a gente continua fotografando. Eu fotografo paisagem assim, é que não estava aí. Agora, o importante é registrar nesse momento, aqui com o Cafi, com o Léo, com a Márcia, com o Américo Vermelho, com o Beto Feliz, com todos os fotógrafos que estão aqui, é importante registrar que esse espaço é um espaço de resistência cultural, que ele permaneça. Isso é que é importante, ok? Bom. Pequeno resumo. Muito pequenininho, né? Porque foram muito mais eventos, tanto no Rio quanto em Salvador, e Sesc, essa característica do Foto em Cena de tirar a fotografia do museu, expandir para lugares públicos, externos, e um monte de amigo que não tá com fotografia aí, a gente não trouxe, mas que está por aqui ou que já fizeram a passagem. Pensar nesses 30 anos é essa conexão, né? Uma família enorme. Valtinho, o tempo só não passou para você, olhando as fotos do passado. O único que rejuvenesceu com o tempo foi ele. Tudo que eu queria era ser feliz, né? E o entorno do caminho fotográfico me fez um bem-estar, porque até hoje, com essa idade, além de ficar numa perna só diante da outra, do equilíbrio, eu me sinto tão jovem. E dentro dessa juventude, o que foi o apraz? A fotografia. E dentro disso, dessa escola, sem querer ser professor, eu fiz muitos alunos, e muitos amigos, e muitos irmãos, e muitos filhos. Então, desse aparelho que eu tenho, da sensibilidade, eu não fiz mais que o meu dever, de passar as informações. E naquilo que o meu curador, Sérgio Borri, disse que um homem, até os 26 anos, se ele não for, não será. E com 23 anos, eu fiquei conhecido nacionalmente, escrevendo um texto para o Jornal do Brasil, cuja reportagem era de 100 dias na Amazônia de ninguém. Fui como fotógrafo e escrevendo, eu gosto de escrever. Então, só para concluir rapidamente a minha aparição, tudo que eu queria passar, passei para essa juventude em relação ao Foto em Cena. E quando eles me convidaram para compartilhar da felicidade deles, eu estava inteiro, só isso. E eu lembro que, bom, primeiro que assim, a gente está em Tiradentes e a gente, há 30 anos, ia se apresentar lá, começou na Casa do Arquiteto, na Praça Tiradentes. Isso é apenas uma coincidência? Pode ser, mas é interessante, né? Falei, isso não tem nenhuma informação científica, mas olha só, o Departamento de Mistérios está sempre atuando quando se trata de Foto em Cena, né? E eu lembro que quando eu cheguei e vi o Walter lá, eu tinha acabado de estudar na faculdade, Walter Firmo. Quando eu chego na Casa do Arquiteto, está Walter Firmo, com o seu chapéu, nesse clima das fotos que vocês viram. Eu não acreditei. Assim, eu fingia muita naturalidade do seu lado. Como finjo agora. Mas eu tenho alma de artista. Eu, se não fosse fotógrafo, certamente trabalharia nas artes cênicas em relação a me fazer ator. Eu cantei no rádio com 13 anos de idade, no programa Clube do Guri, na Rádio Tupi, do Samuel Rosenberg. E ali eu tinha nada menos, nada mais que um conjunto de 8 pessoas. Tinha violão de 7 cordas. Eu sempre tive, né,
essa aparição pessoal de estar junto das humanidades. Eu me lembro que, com 11 anos, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, eu estudava no colégio de padres. Eu queria já rezar missa, eu queria ser padre, mas não dava, porque com aquela idade eu já me demorava um pouco no banheiro. É muito bom que a gente não ensaia nada disso, fica maravilhoso, né? E sendo assim, né, eu depois queria, em outras humanidades, estar em contato com as pessoas cantando. E foi o senhor José Medeiros, piauiense, que trabalhava na revista Cruzeiro, que me fez um palco de sedução em relação a compartilhar todo esse armazenamento que eu tenho de sedução. De trabalhar também com a questão estética, com as sombras, os devaneios. Esse é o meu porvir, essa é a minha maneira de me comunicar na sociedade. Então, tudo que resta de mim, como tal do Walter Firmo, que é uma luta em glória com o Guimarães da Silva, eu acho esse Walter Firmo um chato. Eu prefiro um todo, Walter Firmo Guimarães da Silva, porque o tal do Walter Firmo é metido, pelo nome, a ser contemplativo nos horários, na palavra, né, decisiva, no comportamento exemplar, mas eu gostaria de ser mais o outro, que não tem compromisso nenhum, né? Mas, enfim, estou aqui na parada, fazendo amigos, alunos, procurando incentivá-los a sentir um mundo dentro de uma privacidade em que eles sejam poetas e trabalhem com a luz. Ou seja, Valtinho, você voltou aos palcos no Foto em Cena, né? Você já tinha essa veia artística e, de repente, você estava ali com o chapéuzinho, né? Com o jaleco, e você realizou seu sonho, de uma certa forma. E faltou tinha um carrinho, porque no Foto em Cena era assim, né? As pessoas acham, às vezes, o público, que os que se aparentam ali, atores, na cena, eles têm que ter um caso. E achavam que eu tinha que ter um caso com a Débora 70, que era uma mulher solteira, uma moça solteira, e eu casado na época, né? Então, faltava o carrinho do bebê. E hoje de 30 anos, né? Carrinho. Hoje, tudo que eu queria era ter um carrinho, mas não consegui. Botar um carrinho ali para que vocês vissem que tudo deu certo, que é o Foto em Cena. Está aí o nosso filhote. Eu não apresentei, né, porque comecei... Bom, não ia apresentar o Walter neste evento, principalmente. E, por gentileza, vou fazer aqui, mesmo que todos já sejam muito conhecidos, mas eu quero apresentar Renan Cepeda, Débora 70, pulo esse, Dalton Valério e AC Júnior. E eu pensei em começar da seguinte maneira, né? A gente ficou pensando, como a gente vai conversar sobre esses 30 anos? É uma conversa sobre memória, só sobre o lá atrás? Não. De que forma a gente gostaria que esses 30 anos pudessem ser vistos com o olhar de hoje? Que a gente tivesse esse arco do tempo para poder ter a memória, porque a gente tem o depoimento de quem viveu, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem uma reflexão sobre o que foi feito. Então, é esse o tom da nossa conversa aqui. A gente tem a chance de ter o antes e o depois dentro das mesmas pessoas. Então, eu queria começar, Debinha, com você, contando um pouco da história, né, do Foto em Cena e a sua visão hoje sobre o que vocês, nós, fizemos. Uau, muita coisa, né? Eu posso começar assim falando que, como diria o Zé Caraújo, né, o Foto em Cena começou com uma bossa nova, né, de encontros em casa, né? A gente se reunia como se fosse um sarau, né, para ver foto, e sempre tinha um amigo poeta, um amigo músico que tocava. Então, o que a gente fez foi tirar, né, de dentro de casa para colocar num espaço maior, né, para que outras pessoas pudessem também compartilhar e ver aquilo. E eu estava começando na fotografia, né? E eu vim do Parque Lage e depois eu fui fazer o curso do Walter Firmo e me apaixonei pelo trabalho dele, né? E na mesma turma tinha eu, Dalton Valério, AC Júnior, Patrícia Gouveia, Manuel Castro, Paulo Pires, Mônica Boticai. Então tinha o André Vilaron, né? O Vilaron, que é sempre um instigador, ele que tá, por causa dele que a gente está aqui hoje.
E aí, nessa turma, essa turma incrível, né, não poderia ser diferente. Né? Então, a gente era muito inquieto, curioso, e queríamos mostrar nosso trabalho. E o Walter foi uma pessoa assim, que ele já era reconhecido. Né? Então, ele conhecia todo mundo. Então, ele trazia os mestres para os eventos. E a nossa ideia era ter várias gerações. Né? Então, sempre tinha um cara que estava começando, tinha um cara que era um mestre ali e tal. E tinham vários temas ali, né? Não era uma coisa assim, só um tema. Né? Às vezes teve também alguns eventos, por exemplo, o Olhar Feminino no fotojornalismo, né? Sei que isso existe, mas teve alguns eventos que a gente fez temáticos. E outros não, outros eram uma mistura mesmo. Então, nós produzíamos fotodivulgação, porque a ideia também, as pessoas não tinham assim noção da cara do fotógrafo, não sabia como é que ele era, o que é que ele pensava. Né? Então, a ideia é que as pessoas pudessem ver ele falando sobre o seu trabalho. Nós conhecemos os fotógrafos através do crédito, né? No Jornal do Brasil, no Globo, enfim, nos jornais da época. E a Casa do Arquiteto ficava no centro da cidade, então era um lugar assim que era bastante frequentada por fotojornalistas, né, pela galera da Sociedade Fluminense de Fotografia, estava conversando ontem com o Tony. Enfim, então tem toda essa mistura, né? E ao mesmo tempo a gente tem amigas assim que saíam da escola, que estavam prestes a fazer vestibular e iam para o Foto em Cena, entendeu? Então era essa mistura de gerações, né? Então foi muito interessante esse início e eu acho que cada um pode falar um pouco aqui sua experiência. Na verdade, a gente estava fazendo um criadouro, sem saber aonde iríamos chegar. Mas era mais ou menos os ovos que iriam parir filhotes. Eu, naquela época, não sei bem assim no tempo, se eu ainda era do Instituto Nacional de Fotografia, da Funarte, que eu era diretor. E o Celso Furtado, que era o nosso ministro da Cultura na época do Sarney, me tirou da rua, me botou atrás de uma mesa e me transformou naquele ex-fotógrafo num cara pensador, que nunca tive na minha vida, e nem dirigia muito bem a minha vida, porque sempre fui um aventureiro, de tentar pautar, através da fotografia, uma questão nacional em relação a descobrimentos. Né? E amparado por as pessoas que trabalhavam comigo, né? Ou talvez algumas pessoas que estejam aqui, como Ângela Magalhães, Nádia Peregrino, me ajudaram muito nessa composição, de a gente descobrir valores, né, no território nacional. Então, tudo isso que acontece hoje, seja em São Paulo, Belo Horizonte, Paraty, onde for, são filhotes nossos, da função que nós determinamos através da Funarte, que fizemos esse empreendimento por volta de 85, acho que sim. Né? Então, te respondendo em relação a isso, quando eu, alguns anos depois, estavam com os meus ex-alunos, foi tudo uma sopa, uma canja, uma comida só que iria dar certo. E todos iriam nos vangloriar e matar a nossa fome em relação a um descobrimento que a gente queria, que era a fotografia. Dalton. É interessante, né? Eu acho que, falando da Funarte, interessante da Funarte, porque foi a época em que teve o Plano Collor, né? Suspenderam as semanas de fotografia, e o Walter com a gente, pensando hoje, né? Os grupos, os coletivos, que não se chamava coletivo na época, os coletivos que se formavam, seja no Rio, seja pontualmente Ladrões de Alma, um pouco antes, alguns coletivos, como eram propulsores, né, de movimento. Eu acho que viver o início de uma carreira com essa propulsão, não só de formação visual, porque a gente, antes da escola, a gente, no evento Foto em Cena, já era uma escola, né, uma escola em que a química era muito própria, uma química de uma festa, onde tinham vários encontros de vários viés artísticos diferentes, mas, claro, com a fotografia comandando.
e a gente tendo a oportunidade de conhecer trabalho e de participar da edição, né? Isso o Renan vai contar para a gente depois, mas poder, a gente, nós aqui, a plateia de fotógrafos, que exercitamos a edição, o conceito, mas o exercício da edição foi muito importante. Então, várias camadas assim de formação, né? Essa aproximação das gerações, muito você comandar, né? Ser o motorzinho ali pequeno, tímido, mas tá do lado de Evandro, tá do lado de um monte de gente boa, e poder ver o material mais amplo é uma escola muito importante, né? Assim, de edição. Tá editando junto. Então, um período interessante, assim, 2 anos, até que veio a escola, a gente compondo cursos que eram importantes para a gente também, mas fazendo conexões, Chicaoca, tanta gente boa. Então, hoje eu vejo, né, com esse distanciamento, um movimento que por isso que eu gosto da palavra simbiose, né? Você falou da simbiose. Eu me sinto formado por caminhos diversos, e essa diversidade, o Foto em Cena compõe, mas compôs com muita força. Acho que eu vou passar, né? Só complementando um pouco o que o Dalto falou, é que durante o Foto em Cena uma coisa meio que puxava a outra, né? Tipo assim, os eventos, a gente fazia os eventos e tivemos a necessidade de trazer aqueles fotógrafos para uma escola, né? Porque já tinha uma gama de fotógrafos ali, então a gente também precisava aprender mais, né? Entender mais e respirar mais fotografia. Então, e aí surgiu a escola. E aí depois quando surgiu o programa Foto em Cena, foi também por causa dos eventos, porque eu fui convidada e tal para dirigir esse programa, e era uma coisa assim de pegar um pouco desse espírito, mas a ideia também era poder registrar algo que ficasse, porque o evento era uma coisa efêmera, né? E também o que é interessante também é trazer a fotografia para espaços diferentes, né? Seja num bar, seja num teatro, como foi no Sesc, né? Seja na TV. A ser. Bom, não sei o que eu vou falar, porque já falaram tudo, né? Mentira, tem várias coisas, eu tenho uma pauta aqui no tá? Mas eu fui, assim, eu acho que essa coisa de sair... Mais perto do microfone. Essa coisa de sair de casa, né? Sair de casa e formar o evento, né, lá na Praça Tiradentes. Isso, para mim, quando eu estudei no curso do Walter, né, eu acho que, dentre todos lá, eu já tinha participado da última Semana Nacional de Fotografia, que foi na PUC, lá no Rio. E foi um encontro incrível, que eu fiz aquela oficina do Cláudio Feijó, de condicionamento do olhar. E, na festa de encerramento da oficina, que foi linda, maravilhosa, eu conheci aquele japonês maluco, Miguel Chicaoca. E, dali, eu fiquei sabendo da foto ativa, do foto varal, né, de todo aquele movimento que ele fazia em Belém, que era absolutamente fantástico. E, quando veio o evento, né, eu falei, poxa, mas isso é um foto varal, de uma certa forma, né? A gente está criando aqui uma outra forma, né? E sem se comunicar muito, porque naquela época não existia internet, né? Não existia... a comunicação era muito mais difícil, né? E a partir dali aí veio a escola de fotografia lá na URCA, né? E eu sempre falava para o pessoal, pô, a gente tem que fazer um projeto como o Miguel lá em Belém, a foto ativa, né? Aquela energia, né? Aquela troca de conhecimento, aquela, né, difusão de conhecimento, não ter segredos em fotografia, né? Pelo contrário, né? Difundir tudo. Eu acho que foi isso, né? Esse espírito do Foto em Cena sempre foi esse, né?
Eu acho que foi por aí, assim, esse espírito, né? Eu queria aproveitar a questão do Miguel Chicaoca, não sei se ele está presente, mas eu me lembro quando eu dirigi o Instituto Nacional de Fotografia, que tive a ideia de que a participação nossa fosse em Ouro Preto. Poxa, tinha umas de 500 a 800 pessoas lá. E tinha um cara que era dissidente, que fazia algazarra, fazia bagunça na rua, botando, sei lá, que era um tal de Miguel Chicaoca. Mascarados, né? E tal. Com o cabelo pela cintura. É. Que o cara, para mim, tinha na minha questão da sedução, que era ele é um homem bonito, 2 metros de altura. Então, de repente, eu digo, eu tenho medo desse cara, não quero vê-lo pessoalmente. E aí criamos uma coisa que... E essa coisa de beijar na boca. Me lembro que um dia a gente se confrontou assim, eu ainda era diretor do Instituto, fazia parte de uma instituição. Eu digo, eu não vou encarar isso. Ele me viu e veio com beiço a beiço, querendo me beijar. Aí quase que eu vou, mas alguma coisa me tirou da sedução do perigo. Eu saí fora. Mas fiquei com essa coisa, de uma forma freudiana, na cabeça. Por que não? E aí, anos depois, eu criei com ele uma síntese. Toda vez que a gente está presente em algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é o labial. A gente se beija na boca. Sabe? Porque para mim foi muito bom. Por que não? Porque eu tinha um negócio... Ai, meu Deus do céu. Como eu, diretor, beijar na boca? O que vão falar de mim? Se ele estiver presente, é verdade ou não é, Miguel Chicaoca? Você sabe o que é. Renan, Débora falou agora há pouco, né, e Dalton também, sobre a edição das imagens, né, e eu queria ouvir o seu depoimento, porque você chega no Foto em Cena como fotojornalista. E eu acho que, de certa forma, assim como eu, né, você também teve ali alguma coisa, janelas se abriram para o nosso olhar a partir, mesmo que eu seja de outra área, mas acho que isso operou em nós com muita força. E eu queria também ouvir sobre esse processo de edição. Lembro muito, porque os cartazes, né, que a gente viu antes são maravilhosos, aqueles cartazes feitos de xerox, né? Essas coisas, meu filho nem sabe o que é xerox hoje. E tudo preto e branco, xerocadinho, assim, tudo meio borradinho, né? E escrito assim, noite de slides, né? O que eu mais gosto do cartaz é noite de slides, assim. É muito de volta para o futuro. Então... Boa tarde, gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, eu sou um outsider aqui, porque eu fui convidado na época. Ou seja, eu sou, digamos, um pequeno exemplo de um fotógrafo que foi convidado pelo Foto em Cena para participar. E eu acho que nenhum de vocês ainda explicou o que é o Foto em Cena, essencialmente. São 2 projetores de slides com 160 fotografias, 80 em cada um, que projetavam sincronizado com uma música. E tinha um aparelho que era um dissolver, que fazia com que o slide dissolvesse e o outro aparecesse em um lugar. A famosa fusão. Exatamente. E o fotógrafo tinha a possibilidade, com uma fita cassete inserida no aparelho, de você programar a mudança do slide com relação à música ou ao som que você está apresentando. Enfim, colocavam isso na nossa mão, olha, você tem 160, tem a música, escolhe, você se vira. Bom, foi a primeira vez na minha vida que eu editei um filme, um vídeo, porque aquilo ali era um vídeo, a apresentação era exatamente essa. O fato de você ter uma música, você adicionava uma carga dramática, a possibilidade de uma carga dramática muito legal. Então, isso, assim... para mim, não sei, foi uma coisa inédita e imagino para a maioria para vocês e para a maioria dos fotógrafos que se apresentaram lá, né? Ou seja, todo esse exercício de composição foi muito legal, porque foi assim os primórdios de você editar o filme, como eu disse, né? Agora, uma outra coisa interessante é que na época eu era fotojornalista e o fotojornalismo, mesmo parece que é uma coisa coletiva, mas não é. Dentro da redação há muita competição. Há competição entre
os fotógrafos dos jornais e os fotógrafos dentro das redações para pegar as melhores pautas, as melhores viagens e tal. O Foto em Cena, na medida em que reunia grandes fotojornalistas no mesmo espaço, começou a quebrar um pouco isso e começou uma certa brodagem da rapaziada que se encontrava para projetar os slides. Não havia uma competição ali, muito pelo contrário, né? E ali foi um terreno fértil para descobrimentos. Isso, as pessoas começaram a conversar sobre fotografia e outros coletivos, como o Dalton falou, começaram a ser pensados, outras ações, né? Muitos anos depois, por exemplo, no Ateliê Oriente, eu acho que a Kitty e o Paulo devem estar aqui, o Ateliê Oriente foi um ateliê mesmo em Santa Teresa. Eu e a Kitty alugamos um lugar que havia sido uma padaria, fizemos lá um espaço positivo, depois logo veio o Tiago Barros, a Ana Dalós, a mulher dele. Em 2014, a minha vida deu uma rodopiada, um cavalo de pau, eu saí, mas depois veio o Paulo Marcos e tal, até hoje continua. No Ateliê Oriente, uma das primeiras atividades que a gente fez, que eu bolei com a Kitty, foi a projeção de fungos. Vocês podem imaginar o que é. Fotógrafos que já não fotografavam mais com filme, estavam, né, com digital há muitos anos, mas ainda tinham nas caixas de sapato seus slides lá, velhos, sobras de reportagens, coisa que a gente tarrava da empresa, porque tem esse problema, né? Quando a gente fala para fotografar para Abril, para o Sistema Globo, a gente assinava sem ler que todo o material produzido era de propriedade do jornal, inclusive material físico. Então, mas a gente, de vez em quando, né, picava ali, botava no bolso, tal, levava. Muitos desses slides que eu apresentei no Foto em Cena, eu tarrei do Jornal do Brasil, tarrei mesmo. Eu fiz tudo isso a minha vida toda. E muito da exposição que hoje eu sou feliz, aí no CCBB, não sei das quantas, é fruto disso. Então, a projeção de fungos era exatamente isso. O Ricardo Belial está aqui também, projetou com a gente, outros, e era exatamente isso. Fungos por quê? Porque os slides estavam, enfim, guardados, pegando poeira, passando barata e tal, mas o pessoal pegava e botava no... Hoje, por exemplo, mais tarde, a gente vai colocar, né, a gente vai projetar os slides, muitos deles também, os meus, eu nem vi como é que estão guardados há mais de 20, 30 anos. Mas, enfim, essa experiência suscitou muita coisa legal. E, assim, para contar um pouco do que foi a minha noite, naquela época, eu fui muito amigo do Antônio Guerreiro, o saudoso Antônio Guerreiro, fotógrafo que, por um período, na fotografia brasileira, era o Irving Penn do Brasil, né? Era o Richard Avedon, fotografava todas as beldades, todas as celebridades. E quando a Simone Rodrigues me convidou, junto com a Débora, para participar, eu falei, olha, quer que eu chame o Antônio? Pô, claro, vamos chamar o Antônio Guerreiro. E até apareceu a foto dele aqui com a gente, né, ele em si, né, como o guardião dos jovens fotógrafos ali, de preto, né, que era bem o estilo dele. E na mesma noite, ele, o AC Júnior, o Stefan Radovics. Então, foi muito interessante o contraste de trabalhos ali, porque eu tinha um trabalho meio pessoal, misturado com fotojornalismo, com as paisagens e tal. Veio o Antônio com aquelas fotos glamurosas de estúdio, né? Sandra Brea, Sônia Braga, aquela foto famosa do Ibrahim Suede com o cachorrinho, né? Com todo aquele glamour do Copacabana Palace. Depois vem o Stefan Radovic, que é um grande fotógrafo da rua. Que eu acho que ele era do Dia na época, né? E ele trouxe o material da chacina do Vigário Geral e colocou ainda por cima aquela Camino Burana, e as fotos mudando. Então esse contraste, esse conjunto de coisas, eu acho que deu um calor, assim, esse era uma nova linguagem. Eu acho que essa era a ideia do Fotocena, de misturar tudo, né? E foi uma grande experiência, assim. E é muito interessante estar aqui de novo. Por acaso, porque o Dalton estava pesquisando as fotografias e veio essa fotografia, ele mandou para mim, aí eu contei uma história para ele, pô, vem participar da mesa. Então, eu estou aqui, por sorte,
Eu não e estava no compenetra. carnaval, que nem eu estava, né? Assim, tipo, o Dalton não pode encontrar com as pessoas, já viu? Eles chamam para vir para foto em cena, né? Percebeu que é assim que funciona. Eu estava lá na roça, eu estava lá na roça, na rede. Agora eu queria chamar o Rogério Reis. A Guilherme, gente ouviu o depoimento que ele gravou para a gente. O Rogério gravou um depoimento para a gente. Por favor, põe no vídeo. Boa tarde. Bom, quando o Foto em Cena surgiu há 30 anos atrás, eu me considerava assim o profissional, né, da imprensa, enfim. E eu trabalhava, né, no regime de verdade do jornalismo. E nesse momento, né, e é assim em vigor até hoje, né, o jornalismo diário procura busca a fotossíntese, né, aquela foto que resume toda aquela história segundo o seu regime de valores que você interpreta, enfim, concretiza essa imagem, né? E no Foto em Cena, no ambiente do Foto em Cena, participando ali, eu comecei a perceber que a fotografia tinha um rumo mais distendido, vamos dizer assim, né? Uma narrativa mais complexa, mais longa, né? Não tinha mais a camisa de força ali, quer dizer, nunca teve, né? Aquilo vinha comigo, a camisa de força do fotojornalismo, né? Que eu gosto muito até hoje, mas enfim, é um meio que ainda carece de uma boa crise de representação para evoluir. Mas enfim, foi no Foto em Cena que eu comecei a ver essa imagem mais distendida, né? Que na época eu achava mais poética, né? E ali eu aprendi que os ensaios poderiam ser desenvolvidos com mais calma e ao longo do tempo, além do fechamento diário de um jornal, né? E também aquele ambiente maravilhoso, né? Que eu considerava assim um mini Woodstock da fotografia carioca, né? A gente namorava, passeava, via fotos, enfim, se divertia ali. E é exatamente nesses ambientes que as novidades surgem, né? Que as coisas evoluem, né? Então, é isso. Porém, quer dizer, além disso, né? Teve a segunda etapa do Foto em Cena, né? Que foram as entrevistas que a Débora 70 fez pelo Canal Brasil, né? É interessante observar hoje, né? Já com algum distanciamento, que essa segunda frente do Foto em Cena, né? A gente observa ali uma fotografia mais madura, que talvez não acontecesse de uma forma tão clara se não tivesse a primeira frente do Foto em Cena, né? Então a gente vê ali uma fotografia mais madura, onde os fotógrafos falam de conexões com outras atividades, outras áreas, também do pensamento, da introdução do pensamento na linguagem visual, enfim, o Foto em Cena foi tudo de bom, tá? Foto em Cena forever. Muito bom, né? Alô, alô. Quer o meu? Alô. É o gancho, né? É o gancho para a gente falar sobre essa expansão, assim, sem pretensão, né? Essa coisa boa de ter muito tempo. E estamos aqui num festival onde é muito plural, muito mais ampliado, né? A gente está falando de uma expansão naquela época que hoje a gente já está infinitamente mais amplo. Mas é interessante ver camadas que a gente compõe e onde hoje frutifica, né? Por exemplo, no caso da Bianca, ela está editando, ela fez o prefácio ou pós-fácio? Prefácio da nova edição do livro do Manuel de Barros, o ensaio, esqueci, está na bolsa aqui. Ensaios fotográficos. E eu vi, né, além dela escrever também com essa capacidade de poética visual, é uma satisfação e um alcance e que segue formando, né? Aqui tantas expressões que a gente se alimenta
Então, vou pedir para a Bianca alimentar a gente aqui com a dela. Obrigada. Já é a razão para eu vir para o Festival de Fotografia, tá vendo? Mas eu fiquei conversando com Dalton, Débora, esses dias, e dizendo assim, eu não seria quem eu sou se não fosse o Foto em Cena. Porque eu fiz uma formação paralela em jornalismo e em artes cênicas e eu me senti numa camisa de força no jornalismo. Eu aprendi sobre o Walter quando estava na faculdade, mas depois, quando foi para a prática, eu achei a prática muito dura, sabe, Walter? Achei que... teve um dia que eu achava assim, que eu achei que eu ia morrer sem poesia nenhuma, sabe? Com tudo muito duro, muito cru, e eu quis fugir desse lugar. E aí segui pelo caminho das artes cênicas, da poesia, da literatura, e comecei a fazer uma formação prática no CEP 20.000. Eu sou cria do Chacal, do CEP 20.000. E, por conta dessa ponte com o Chacal, fui parar na Praça Tiradentes, quando eis que dou cara com o Walter, que eu tinha aprendido na faculdade, e aquele ambiente, né? Eu dizia, mas, nossa, aquele fotógrafo, ele é assim? Pode ser assim? Falei, também quem foi que disse que não pode? Né? E aí tudo parecia outro. Né? E eu comecei a ver que nada era careta, que tudo a gente podia aprender tendo prazer. Se descortinou assim, diante dos meus olhos uma quantidade de fotógrafas e fotógrafos e olhares. E quando eu vi, eu estava fazendo uma faculdade ali, só que era uma formação prática, ao vivo, sem ensaio. Eu comecei a ver como é que aqueles projetores pulavam e iam indo um por cima do outro, e a Débora sempre muito acelerada, porque a produção era uma coisa sinistra, né? Porque imagina chegar aquele monte de slides e não podia trepar um no outro, e o troço não pode engastalhar. Tudo original, né? Tudo original. Mas eu lá, que não estava nem olhando para isso, eu gostava era de ver a projeção do fungo, né? Eu olhava assim, eu achava sensacional. Cara, uma pessoa projeta fungo. Falei, eu quero morar nesse lugar. Falei, me achei. Eu me achei. Falei, é aqui que eu quero ficar. E aí, eu falei poesia lá num dia, né? E também era o seguinte, você vai falar poesia assim, com todo mundo falando por cima de você, todo mundo que a festa não parava, não. Você fala aí, vai falando, e todo mundo presta atenção, bate palma e tá tudo bem. E a partir daí, a Débora passou a me chamar para várias edições, né? Eu tinha um mês, no outro mês ela me chamava também. Falei, Debinha, vão enjoar de mim, né? Aqui eu estou vindo sempre, né? Estou virando arroz do Foto em Cena. E aí a gente começou, eu falei, bom, eu já estou feliz porque eu quero ficar aqui mesmo, né? Então tomara que me chamem porque eu não vou embora. E aí a Débora começou a precisar de mim, né? Ela dizia assim, não, vai ter um evento, você pode apresentar, tipo o que eu estou fazendo hoje, só que, né? Aí eu falei, claro, claro. E eu, desde apresentar Foto em Cena, eu apresentei Foto em Cena dentro de cinema, eu apresentei Foto em Cena na Praça Tiradentes, apresentei Foto em Cena no teto do Teatro Castro Alves, eu apresentei Foto em Cena nos Sescos, onde tinha Foto em Cena, eu virei meio uma MC, assim, estava lá, eu dizia, boa noite, o Foto em Cena. Uma vez eu fui com a Simone na Fiocruz. Eu estava lá também. Então, foi eu estava sempre... Gente, era muito facinha. Eu estava onde eles estavam, e se não me chamasse, eu ficava ofendida. Entendeu? E aí, eu fiquei pensando também, a gente tinha um negócio chamado tempo, né, na vida. Porque eu fiquei pensando, já que a gente arrumava tempo para fazer isso? Porque dinheiro não tinha, né? Nunca teve. Então, assim, como é que a gente arrumava tempo para fazer essas coisas todas? E eu acho que a gente hoje está com o tempo tão comprometido, porque o que eu mais pensei foi isso, como é que a gente conseguia, para poder experimentar e ficar editando slide mofado, tem que ter um negócio chamado tempo, né? Que é uma coisa que a gente hoje lida com ele de uma outra maneira. Antes a gente tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Agora tem um pouquinho mais de dinheiro, mas... Ou nem isso, ou só não tem nem tempo nem dinheiro. E aí, eu fiquei com essa coisa do tempo na cabeça e eu comecei a encontrar com eles na parte da tarde também, não só na parte da noite, mas na parte da tarde, porque a gente começou a fazer experiências fotográficas. Porque no que a gente descobria que as imagens podiam ser projetadas em cima dos corpos e que aquilo dava textura nos corpos, aquilo podia virar uma performance. Então, aí eu gastava tardes dentro do estúdio com eles projetando em cima do meu corpo fotografias. Onde eu arrumava tempo para isso, gente? Não sei. Devia estar procurando um emprego, né? Mas eu ficava... Não, eu estava lá dizendo, não, essa imagem não funcionou. Essa aqui, não, vamos uma outra, mais gráfica. Essa aqui, Walter Filmo tem umas jabuticabas maravilhosas, várias jabuticabas. Vamos projetar a jabuticaba que o Walter... Então, assim, gastava-se muito tempo com essas experiências. Dito e feito, diante disso, essas experiências viraram uma cena num espetáculo.
viraram 2 cenas num espetáculo. Débora viajou, um espetáculo que eu estreiei com um texto meu, que Débora viajou o Brasil inteiro comigo, projetando, carregando o projetor, porque o projetor do Foto em Cena virou uma saga na vida das pessoas. Onde a gente ia, a gente carregava aquele projetor pesado. Fomos para Portugal também, né, Bianca? Fomos para Portugal, carregando aquele projetor, gente. Então, era uma coisa assim, que não era vídeo, não era nada. A coisa foi evoluindo de uma maneira e a gente nunca largava o raio do projetor. O negócio não modernizava, né? Isso aqui era o bom, não modernizava. E a Débora projetava imagens, tinha uma cena que era eu lendo o jornal e ela projetava uma sequência de imagens nas páginas do jornal. O jornal era fotojornalistas. O jornal era uma superfície para você projetar imagens sobre ele. A última cena eram fotos projetadas sobre meu corpo. Mandei fazer um figurino que virasse como se fosse uma tela para a fotografia. Então, a partir de uma pesquisa, você desenvolve um figurino, você desenvolve uma cenografia, você desenvolve uma narrativa. E tudo isso só aconteceu na minha vida por causa do Foto em Cena, porque eu encontrei um grupo disponível para experimentação com uma artista de outra área, que eu nem sabia o que eu viria a ser. Né? E aí eu edito um livro, lanço meu primeiro livro, que a foto da capa é da Débora, o nome do livro é Só, e o nome do espetáculo virou Só em Cena, que era a fusão da literatura com o Foto em Cena. E passa o tempo, eu vou estudar a obra do Manuel de Barros, que é um poeta que tem um mergulho profundo na relação entre poesia e imagem. Ele fala, imagens são palavras que nos faltaram. Poesia é a ocupação da palavra pela imagem. Ele fala que a poesia, quando a gente escreve poesia, ela é para se ver de ouvir. Ou seja, a gente vê porque a gente ouve. Então, a visão ela é posterior ao que você imagina com a palavra. Então, quando você desencadeia sintaxes que são muito conhecidas, você abre possibilidades para novos imaginários. Quando eu comecei a entrar profundamente na obra do Manuel, eu falei, nossa, é o Foto em Cena que eu venho trazendo. Eu não larguei nunca mais do Foto em Cena. E aí eu vou e escrevo, me convidam para escrever o prefácio de um livro do Manuel de Barros, cujo nome é Ensaios Fotográficos. Eu falei, gente, não é possível. Assim, não é possível. Nesse meu primeiro livro tem um texto chamado Foto em Cena. Né? Nesse aqui, o prefácio é todo sobre o cristalino, sobre uma nova maneira de você ver o mundo. Então, aonde que não tem o Foto em Cena na minha vida? Eu não seria objetivamente quem eu sou. Eu hoje acabei de lançar um livro de poesias há 2 meses e tem um verso que fala assim, tatear imagens com palavras, meu ofício. Eu não começo a escrever pela palavra, eu só começo a escrever pela imagem. E eu descobri a imagem com o Foto em Cena, só que eu tinha 20 anos. Ainda bem que eu aceitei recitar um poema na Praça Tiradentes, porque senão, sabe, eu seria muito pobre. Muito pobre. E a gente tinha uma coisa chamada disponibilidade. Essa é a pergunta que eu me deixo, né, e deixo para nós aqui, depois que agora que eu já fechei minha participação, que é aonde está a nossa disponibilidade para esse nível de experimentação, de simbiose, que é o que faz a gente verdadeiramente evoluir artisticamente. É isso que eu queria que a gente, 30 anos depois, não perdesse, sabe? Parece que a gente está chegando no tempo final, ia ser bem bom poder ouvir vocês. Tem um último amigo que fez um depoimento e que aborda um pouco um outro aspecto dos encontros, né? A gente aqui nesses 2 dias, eu cheguei anteontem, depois desse contexto aí de pandemia, de um mergulho para dentro, né, que cada um de nós deu, essa possibilidade de voltar a se encontrar é uma das funções que os festivais têm, né? E que é uma das raízes que vieram também, quer dizer, que passaram pelo Foto em Cena, porque é anterior ao Foto em Cena. O Portela, por favor, Guilherme. Foto em Cena. Cara, realmente, o que eu estou falando pode parecer piegas. Mudou minha vida. Eu sou um cara que nasceu no subúrbio, viveu no subúrbio,
e com 18 anos arranjou emprego numa empresa como a Petrobras, emprego na área industrial. E achava que a minha vida era só isso mesmo, até que entrou foto em cena na minha vida. E eles fizeram acreditar que era possível sempre ser mais do que aquilo que a gente já conquistou. Então, minha leve carreira, minha agradável carreira no campo expandido da fotografia, eu devo muito a esse pessoal que se uniu, jovens se uniram e transformaram, tocaram a vida de muita gente. E eu posso falar que a minha foi tocada. Eu sei, esse papo fica meio piegas, fica parecendo autoajuda, eu sei. Mas não, cara, é que realmente os caras atingiram vários níveis de comprometimento com a fotografia e com a arte no Brasil. Por isso eu digo, valeu, muito obrigado. Continuem assim. Os caras e as caras. Olha só fazer uma parte aqui, fazer uma homenagem para uma pessoa que, se não fosse ele, a gente não estaria aqui, que é o André Vilaron. André Vilaron. Isso, grande. Em janeiro, a ideia de fazer esse evento foi dele. Ele lembrou que estávamos fazendo 30 anos. Se não fosse o André... eu quero também, já que vamos agradecer, duas pessoas fundamentais que não estão aqui no auditório, Patrícia Gouveia e Simone Rodrigues, fundamentais na base e no alcance. Então, minha gratidão, meu amor, meu afeto e o desejo da gente seguir junto. Eu gostaria também de agradecer aos festivais, né? Ao Festival de Porto Alegre, do Carlos Carvalho, que eu gravei o Foto em Cena lá. O Festival de Paraty também gravamos lá, né? Sempre assim apoiando, e, obviamente, o Festival de Tiradentes, que abriu esse espaço para que nós pudéssemos apresentar. Então, a importância dos festivais é muito grande, né? Porque uma coisa meio que vai puxando a outra, tanto na produção de conteúdo quanto na hora de mostrar o conteúdo. É um pouco isso. E o que a gente está fazendo aqui hoje também é produção de conteúdo, para que, no futuro, outras pessoas possam pesquisar e saber que esse movimento aconteceu. Então, a minha gratidão imensa aos festivais de fotografia. Tem que ser você a fechar. Não sei se encerrando, mas eu tinha 15 anos. E como hoje sou um decano, não queria ser. Não sabia se seria. Mas eu fotografei o perfume durante todos esses anos. E eu me lembro que, naquele tempo, que eu morava em Maria da Graça, Escumeia, Caxambi, meu coração suburbano fluía já com imaginários fotográficos onde eu pudesse me deter e compartilhar com os outros todos os meus sonhos. Eu me lembro do meu primeiro beijo com a minha namorada, Elizabeth, que tinha a mesma idade que eu. Naquela noite, a 200 metros de onde eu morava, no portãozinho da casa dela, eu a beijei. E eu saí dali, olhei as estrelas e chorei. Eu era todo poderoso. E eu já queria, dentro dessa imagem, trabalhar com o imaginário. Então, só para dizer para vocês, toda a minha vocação, de todo esse tempo que eu vivo e faço fotografia, era fazer escolinhas, era fluir em outros que poderiam ser iguais a mim, nessa poderosa observação que é o mundo particular que a gente tem, cada um de nós de ver o outro, né? Fotografia a sociedade brasileira em todos os seus extensores, desde a pobreza, enfim, de tudo, em todas as suas camadas, né? E me tornei um doutor
um doutor da vida. Visceralmente, que é a possibilidade que a gente tem quando tem uma máquina fotográfica nas mãos. E assim eu queria terminar em relação ao meu conteúdo, desse convite que me fizeram de estar aqui presente e que me emociona muito. Tá? Então, obrigado a todos. Isso é só o que eu tenho a dizer. Acho que depois dessa fala do Walter, eu gostaria de ler um poema do Manuel de Barros, e aí a gente abre para as perguntas da plateia, que a gente tem uns 15, 20 minutos estourando aqui para a gente fazer. O nome do poema é O Fotógrafo. Para você, Walter. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto. Madrugada, minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. A foto saiu legal. Microfone andante. Temos para perguntas da plateia? Quem se habilita? Quem quiser levantar a mão para fazer a pergunta. Se ninguém levantar a mão, você vai ter que fazer uma pergunta, Vilaron. Quem mandou inventar este encontro agora vai ter que participar. Essa primeira fila aí... Essa primeira fila tá... Gente, eu vou fotografar o silêncio. Tá muito o poema do Manuel de Barros essa sala. Você não vai improvisar uma pergunta, André Vilaron? Acha que é só botar a lenha na fogueira? Alguém nos tirou do abismo do precipício. Boa noite. Não, boa tarde. Parabéns pela história de vocês. Eu participei, fui a algumas projeções de slides e, enfim... Noite de slides. Noite de slides. E, assim, realmente fez e faz parte, né, da construção de um olhar, de uma geração mesmo da fotografia, né, brasileira. Então, muito obrigada. A minha pergunta como vocês criaram esse show? Assim, vocês tinham alguma referência ou foi uma coisa que vocês começaram nessa troca? Enfim, a Débora falou que vocês faziam essa coisa em casa, né? Mas a coisa mesmo da dinâmica, de usar 2 projetores, como o Renan falou, enfim, a música. Eu queria que vocês contassem um pouco mais mesmo desse cenário nessa época, por favor. Eu acho que a coisa foi evoluindo, né? Primeiro um projetor só, né, com música separada. Depois descobrimos, né, que existia o dissolver, o sincronizador, né, que você colocava a fita cassete e poderia fazer uma bipagem. Descobrimos que poderíamos ter intervalos, né, um black ou um fundo branco, e a gente começou a usar aquilo como linguagem, né? E os tempos também, né? Cada tempo de cada foto, da foto entrar naquele exato momento que a gente queria da música, né?
E, às vezes, muito rápido, às vezes bem devagar, né, a depender da narrativa. Em relação ao espetáculo em si, era uma coisa meio solta, assim, né? A princípio, 4 fotógrafos e 3 atrações. E entrevistas com os fotógrafos também, entrevista com os fotógrafos sempre. Mas aí a gente percebeu que era muito longo, né? Quando foi ao SESC, talvez diminuiu um pouco, 3 fotógrafos, né? E depois a gente eu percebi que um tempo perfeito seria 1h30 de evento, né? E foi sofisticando assim. Quando foi para o SESC, já no teatro, né? Com todo aquele ambiente, a gente também fez uma coisa muito interessante que a Bianca participou também, que foi misturar mesmo, né? Que era uma coisa assim da própria simbiose. Ela, por exemplo, entrou num aquário, né? Também fiz isso. Junto com Arthur Omar, a apresentação do Arthur Omar. Eu entrei num aquário, o Arthur Omar projetou e eu estava dentro de um aquário. Vocês verem o que eu já fiz nessa vida com foto em cena. E o nome da performance era o Macaco Transparente, né? Eu até hoje não sei porquê, mas eu era transparente, com certeza, porque eu estava dentro do aquário. E tinha uma imagem sendo projetada, e tinha uma coisa incrível da escala, porque tinha uns peixes. Ele projetava coisas que eram muito pequenas, que projetadas ficavam enormes. Então, era incrível, porque era um peixinho que na vida real era assim, que quando ele projetava o peixe ficava gigantesco. E eu ficava menor que o peixe quando eu estava dentro daquele aquário. Era uma loucura, botar um aquário em cena, aquilo fica pesadíssimo. Foto em cena, quando a gente via, a gente estava voltando um aquário em cima de um palco, que podia furar o palco com o peso do aquário. E a gente dizia, meu Deus, para que a gente está fazendo isso? E a gente dizia, estamos experimentando. É isso que eu acho que a gente aprendia fazendo. O Miguel Rio Branco também optou por fazer uma coisa assim também em movimento. Era um vídeo com dança. E foi incrível também lá no SESC também, já num teatro que era uma rotunda, um teatro fantástico, né? A dança ao vivo, né? A dança ao vivo. Nós participamos também de alguns espetáculos, né, como A Tempestade no Centro Cultural Banco do Brasil, que o diretor tinha um problema, porque ele foi orçar para que entrassem os projetores conectados ao computador, e era um absurdo, muito caro, né? Tipo, hoje em dia seria uns R$10.000. E aí ele me convidou, né? A gente convidou Foto em Cena, e a gente pode porque fazer... a gente é mais barato, né? A gente é mais barato. Então, a gente colocou um estagiário, assim, cada um com um projetor, né? E o texto na mão, e na hora da deixa entrava as imagens. É surreal. Então, gente, é surreal, porque hoje a gente vive no mundo digital, já tem Instagram, já vídeo no 4K, não sei quantos K, mas a gente está falando de uma coisa, assim, por isso que quando a primeira imagem que eu vi estava escrito Noite de Slides, veio tudo na minha cabeça, assim. Eu falei, como assim, de que mundo a gente está falando, sabe? E de que disponibilidade para entender. Essa sua pergunta ela é maravilhosa, porque quando você pergunta assim, como é que isso era feito, eu também não sei, mas, na verdade, você vai fazendo, porque descobre na prática que 4 fotógrafos é muito, que 4 fotógrafos, mais entrevista, mais 3 atrações, você está fazendo Lollapalooza, quase. Não dá. Não dá, tem que diminuir o line-up, entendeu? Lá no SESC, a gente já sofisticou e colocou assim, um ensaio geral. Tinha um ensaio geral. Sofisticou para ter um ensaio geral, pelo menos. Só uma coisa, o lance de projetar slide é que você tem que entender que aquilo que está sendo projetado, que está lá dentro do projetor, era exatamente a peça física que estava diante daquilo que estava sendo fotografado. Então, o meu lado purista da fotografia chama muita atenção, e é por isso que eu fiz a projeção de fungos, porque eu sei que cada um de vocês, seja o seu tio, seu primo, tem um monte de slides dentro de casa, e eu convido vocês a vocês irem dentro desses slides, procurar, porque vocês vão se surpreender. A gente pode aqui, a partir dessa ideia, criar núcleos de projeções de slides, para que, ou seja, eu sei que há uma dificuldade de encontrar projetores Kodak ainda funcionando, mas essa coisa de apagar a luz, ouvir o barulho do projetor, isso assim, é de tenra idade. Meu pai era fotógrafo amador e fotografava muito em slide. Esse barulho, só o barulho sem a imagem, já é uma coisa muito assim,
cozy, assim, que dá um conforto na gente, né? Então, é um mundo à parte que está latente dentro da vida de cada família, e eu convido a vocês a mergulharem, procurarem saber, dentro das suas famílias, dessas fotos em slides, e quem sabe a gente fazer núcleos de projeção de slides. No Rio de Janeiro, isso pode funcionar. Eu defendo que sempre tenha outros artistas misturados. Vou sempre defender, porque não só porque eu só existo por causa disso, né? Mas porque eu realmente acho um desperdício que as artes não conversem, sabe? E se não fosse essa proposta aberta do Foto em Cena, a gente não teria tido uma bailarina dançando ao vivo, com a foto, eu não teria ido parar onde eu parei. A gente precisa se misturar, sabe? Eu sei que o festival é de fotografia, mas eu estou gostando de estar aqui porque eu não estou entre meus pares, e eu estou gostando porque eu não tenho pares fixos, sabe? Sou promíscua nesse sentido. E, inclusive, me tornei roteirista por causa disso também, assim, porque você aprende fazendo, você vai ficando sensível quando você fala, não, aqui está gordo, tem que cortar, está chato, encolhe aqui, não, esse depois desse vai matar o anterior, vamos trocar a ordem, bota esse aqui para o final, esse aqui para o início. Mas só que você troca a roda com o carro andando. A única coisa era essa, que a gente não tinha tempo nem dinheiro para nada, então a gente fazia enquanto ia fazendo. Quer dizer, tempo até eu acho que a gente tinha, o que a gente não tinha mesmo era dinheiro. Bom, acho que é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem ele tem uma pergunta, que bom. Boa tarde. Então, eu achei muito interessante a explicação didática que o Renan deu desse negócio do projetor, porque estavam se falando, mas o Renan fez uma explicação que para quem não conhecia, ficou bem claro, né? Eu cheguei a ver uma vez, não sei se vocês lembram, o Aníbal Filó, ele voltou das Olimpíadas, era fotógrafo do Globo, de esporte, e ele fez algumas provas das Olimpíadas, como aquele Joaquim Cruz, que ganhou a medalha de ouro. Ele fez um filme, que ele fez uma sequência e projetado com esses dois projetores, que era aquele carrossel, o famoso carrossel da Kodak, né? Ele fez uma projeção que parecia um filme. Foi até em Santa Teresa, perto da casa do Renan, lá no Clube Lagoinha. Aí eu fiquei fascinado com aquilo. E eu acho que naquela época as pessoas tinham muito menos condições técnicas de fazer e faziam coisas até melhores do que são feitas hoje, quando você tem infinitas possibilidades, que você pode editar no Instagram, escolher a música ali e tudo. Então, naquele tempo, com toda a dificuldade, eu acho que tinham assim, até mais qualidade do que naquela época. E outra coisa que eu cheguei também a fazer era o sanduíche de slide. Não sei se o Renan conhece, que a gente pegava 2 slides, botava na mesma moldura ali, e não tinha como botar mais para cima, mais para baixo, não. Tinha que encaixar certinho o negócio ali. Cabiam até 2 slides, mais que isso já estragava. E o interessante também do slide é que, apesar de toda a tecnologia hoje, 4K, 8K, o slide, como é original, a resolução da projeção, a qualidade do que você estava vendo é incomparável. É realmente uma coisa de cinema, comparado até ao PowerPoint que a gente faz hoje, né? Então, mais um motivo para vocês procurarem os arquivos da família e fazerem projeção de slide. Isso aí, parabéns, hein? Sim, quando ele... Melhor nem falar disso. Mas eu acho incrível que a gente... Porque eu fiquei muito preocupada a gente não ficar fazendo uma conversa só nostálgica, sabe? Que pergunta que a gente traz de lá para cá. E eu acho que tem a ver com isso que você falou. Agora, assim, a tecnologia, ela vai sempre sendo substituída, uma vai vindo substituir a outra, e o que a gente não substitui é a nossa disponibilidade, né, artística, é a nossa coceira. Onde está a nossa coceira de inventar, de subverter, de usar a técnica de uma outra maneira, de se perguntar o que você pode dizer com aquelas ferramentas, com quem você quer fazer parceria para investigar. Isso não envelhece, assim, ou nós envelhecemos diante disso? Essas são as perguntas que eu trago. O
O que passa com o tempo? Será que a gente teria tesão em fazer de novo com o projetor? Ou será que a gente agora está com outras coceiras? Será que mudaram as coceiras? O que é? Mas tem um espírito que eu acho que é esse espírito que eu não gostaria que envelhecesse nesse sentido. E por isso que eu abri dizendo que o Walter era o único que tinha rejuvenescido, desde as imagens do início até o final. Falei, nossa, olha, tem alguém ali que está andando ao contrário no tempo. Sim, que é lindo aquilo. Obrigado. Eu vejo, assim, essa questão, dentro da minha idade, né, que tudo é novo. O Sartre disse que as gerações são indissociáveis, né, que sempre haverá um distúrbio entre elas. Eu vejo isso como uma coisa promissora, porque eu não sou obrigado, de repente, a discutir com uma criança de 15 anos, para mim é uma criança, de 15 anos, as coisas que ele acredita. Eu quero que ele acredite nas coisas dele, mas que me respeite. Isso também não impede de que eu possa entrar na área dele, porque até bem pouco tempo eu não fazia fotografia digital. Eu achava, inclusive, olha só o que eu cheguei a falar numa entrevista, que não havia fotografia digital. Olha, e hoje eu tenho uma modesta D700, né, que eu ponho 3.200 ali e vou para o inferno e para o céu. Tudo que eu não tinha condições de fazer, como antigamente, eu provei de uma outra situação que me favorece, cara. Eu boto 3.200 ali, uma luz de vela no chão, eu faço o diabo. E isso, as pessoas me dizem, qual é a diferença? Não é diferença, porque o homem tem a inteligência, o pensamento, né? E quando eu estou ali, qual é a diferença entre a fotografia antiga e a moderna? Não tem nenhuma diferença. A diferença é quem vai comandar aqueles aparelhinhos ali, porque quem comanda é isso aqui, e isso aqui também. Então, é uma idiotice, às vezes, tentar fazer comparação em relação a esse resguardo do novo e o antigo. Quem se garante com qualquer idade tem que viver aquele momento que ainda lhe carece. Então, se eu estou vivo e tudo funciona, vou até o banheiro sozinho ainda, eu tenho mesmo que me adaptar a essa nova performance. Tenho dito. O Walter falou em performance. Eu lembro que ontem eu estava conversando com a Sinara Barbosa sobre o trabalho que ela está desenvolvendo lá em Brasília. Você está curando, né, um trabalho que é isso, né, Sinara? Fotografia e performance. O nome? Ou seja, todas essas expansões, seja ela digital e analógica, seja ela do modo de fazer fotográfico, de quem a gente traz para perto, isso que eu acho que é o que tem em comum com a vontade de ver, de aprender ou de fazer junto, e que, se quiser dar nome de contemporâneo, pós-contemporâneo, que for, seja 30 anos atrás ou agora, é o que segue, né? Cada um tem a sua capacidade expressiva, suas conexões, mas sempre interessado em ver se fazer amplo, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo a vocês por terem permanecido aqui com a gente, a cada um, né, que o Foto em Cena, enfim, por mais 30 anos aí, por mais muitos e muitos anos, enquanto houver essa coceirinha que a gente gosta. Um beijo, até já.